Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês, com todos nós neste dia, nessa sexta-feira, não é verdade? Mais uma semana quase que estamos terminando, que vai terminar amanhã. Eu clamo ao Senhor que você possa estar debaixo da gloriosa presença de Deus, amém? Dando continuidade no nosso estudo no livro de Gálatas. Nós estamos aqui aprendendo como viver, né, irmãos? A nossa vida diária, né? Os princípios para a nossa vida diária. Nós nos aproximamos de Deus pela graça de Deus e não por meio da lei. E nós devemos, em nome de Jesus, observar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E estamos vendo aqui Paulo nos ensinando como é que ele viveu o Evangelho de Cristo, como é que ele foi aceito pelos apóstolos que haviam andado com Jesus, né? Porque Paulo, ele andou com Jesus pela fé, ele teve um encontro especial com Jesus, muito diferente. O Senhor Jesus se manifestou a ele, a ponto de ele receber pela fé todo o ensinamento da palavra de Deus. E aqui no capítulo 2, hoje, capítulo 2, falamos sobre o capítulo 1, hoje entrando no capítulo 2, rapidinho, falando da aceitação do apóstolo Paulo pelos outros discípulos de Jesus, né? E eu quero, assim, deixar bem claro a vocês que Paulo fala assim no versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porque ele fala assim no verso 8, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Amém? E aí, depois nós vamos ver aqui nesse próprio capítulo 2, Paulo repreendendo o apóstolo Pedro por uma situação dele fazer uma diferença entre os circuncisos e os incircuncisos, né? E Paulo chamou a atenção de Pedro, falou seriamente com ele, né? Chamando a sua atenção, que ele fala assim no verso 17, ou melhor, vamos ler o 16 também, irmãos, que fala assim, olha, o versículo 16 vai falar para nós o seguinte, que o apóstolo Paulo está falando aqui, 15, 16 e 17. Nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo, Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o verso 20. Ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí ele diz que ele não anula a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ele está dizendo isso, né? E Paulo fala aqui para gente que, não, que ele não mais vive pela lei, mas ele vive agora pela fé. E a fé, irmãos, é uma força sobrenatural produzida nos nossos corações quando você e eu recebemos esta palavra viva, Jesus Cristo, em sua vida. A palavra escrita. E Jesus e a palavra, eles são inseparáveis, porque ele é a palavra. Quando alguém recebe a palavra em seu espírito, recebe também a fé.
Então, consequentemente, irmãos, a fé vem por seu ouvir, e ouvir a mensagem de Deus mediante a palavra de Cristo, que é a palavra escrita, de Gênesis a Apocalipse. Então, valorize aquilo que você tem recebido por parte de Deus. E nós vemos aqui, no capítulo 2, verso 20, que Paulo ele fala isso. Fui crucificado com Cristo. Nós já fomos crucificados também quando recebemos a palavra de Deus em nossos corações, a palavra escrita, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele diz assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, o apóstolo Paulo, ele não se gabava da sua fé. Ele afirmou, é o que eu e você temos que afirmar. A vida que vivo agora, no corpo, na carne, né? Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E a fé de Cristo em nós, irmãos, ela nos permite ficarmos firmes diante de todas as tribulações e provações dos dias que não são favoráveis e sim desfavoráveis, que se torna para nós, a nossa fé se torna um escudo poderoso e nos protege, sabe? Contra todos os dardos inflamados do maligno. É a fé. A fé não apenas nos torna, irmãos, fortes, invulneráveis aos ataques do diabo, como também nos capacita, meus irmãos, a vencer o mundo. Então, a palavra de Deus, a nossa fé em Cristo Jesus é a vitória que já venceu o mundo. Essa é a nossa vitória. E essa vitória já foi alcançada para nós, por mim e por você, através do sacrifício de Jesus. Antes de Jesus seguir para a cruz, ele disse aos seus discípulos: tenham ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, no livro de João. E ele não afirmou, daqui a alguns dias terei vencido o mundo, nem tampouco falou, irei vencer o mundo. Ele declarou, irmãos, eu deixo esse versículo para você de João 16:33, eu venci o mundo. Jesus sabia que o Todo-Poderoso, que é o Pai, que o havia enviado a essa terra para destruir as obras de Satanás, faria o que havia prometido. E ele carregava essa fé como um escudo. Jesus, ele seguiu, irmãos, ele enfrentou a dor, o sofrimento da cruz, sabendo que Deus estava com ele e que o havia entregado à morte, à sepultura, sabendo que o túmulo não iria segurá-lo, a morte não iria segurá-lo. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus enfrentou Satanás e o derrotou, sabendo que ele seria expulso e que ele ressurgiria, triunfando, irmão, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a dor, sobre tudo aquilo que quer te colocar e a colocar a mim para baixo, a não crer. Jesus enfrentou Satanás e o derrotou, sabendo que retornaria novamente para o Pai. Ele fala tudo isso no livro de João, o 4º evangelho, e que ele seria exaltado e receberia um nome acima de todo nome nos céus e na terra. O capítulo 2 de Gálatas nos ensina isso nesse texto do capítulo 2, versículo 20. Eu explanei, fiz essa explanação para vocês. É bem por aí. E nós temos que ter, irmãos, um coração agradecido e dizermos assim: obrigada, Jesus, por me redimir da maldição, da lei e da condenação, né? O Senhor se tornou maldição no meu lugar. Creia nisso, irmão. Ele levou a miséria, a pobreza, a enfermidade, as dores. Ele levou o pecado de toda a humanidade, de toda a humanidade. Então, todos podem ter esse pleno gozo. Todos podem ter vida eterna, desde que confesse Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Vou repetir o versículo 20 do capítulo 2. Fui crucificado com Cristo. Apóstolo Paulo falando isso. Então, todos que
desejam, querem, podem ser também crucificados com Cristo. Paulo fala assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Creia nisso, confesse que Ele está em você, que Ele vive em você, que Ele é a sua vida. E ele fala assim: agora, a vida que eu vivo agora, no corpo, quer dizer, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, irmãos. Quando você e eu declararmos o poder dessa palavra, capítulo 2, verso 20, faça esta declaração, agradecendo, glorificando, dizendo: Senhor, obrigada por me redimir da maldição da lei e da sua condenação, tornando-se maldição no meu lugar. Creia nisso, receba essa palavra hoje. Está isso no capítulo 2 de Gálatas. Em nome de Jesus, amém. Receba pela fé esta palavra viva, operante, eficaz, que é uma espada de dois gumes, que diz o texto da Bíblia, que penetra dentro do seu e do meu interior e divide almas juntas e medulas, e discerne todas as intenções do seu, do meu, do nosso coração. Então declare com a sua boca que você não vive mais pelo seu conhecimento intelectual, você não vive mais daquilo que você acha que é bom para você, você vive pela fé. Pela fé, você diga isso, declara: eu já fui crucificado com Cristo e a vida que eu estou vivendo agora no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, porque Ele vive em mim, Cristo vive em nós. Fique com essa palavra, Deus o abençoe ricamente nesta sexta-feira. Hoje falamos sobre o capítulo 2, amanhã capítulo 3 de Gálatas, amém? E eu vou pedir a vocês que me ouvem, que me acompanhem, repasse essa palavra, publique ela em outros canais para pessoas do teu conhecimento e declare-a em fé sobre a sua vida e não deixe de ouvi-la e não deixe de estudar o livro de Gálatas. Hoje nós estamos estudando o capítulo 2. Leia com muita atenção, amém? Em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente.